Oi, eu estou iniciando esse vídeo para te falar sobre o SCP-015. A gente já falou do 014 para baixo, se você ainda não viu, confira lá. E a gente está falando sobre o SCP. Para quem não sabe, SCP significa Seguro e Contém Protect, que para quem ainda não ouviu falar, né, é uma fundação que cuida sobre eventos paranormais. Eventos esses que podem acabar com a nossa humanidade, e elas são divididas nessas categorias que estão aí presentes. Cada uma delas representa uma periculosidade desde seguro, na qual eles podem conter e não representa perigo nenhum, pode representar perigo algum futuramente, né, mas então não representa perigo agora. E até aquelas que eles não podem conter, aquelas que realmente só estão lá paradas, mas qualquer coisa que aconteça, eles não vão poder fazer muita coisa. Estão sendo vigiadas, analisadas, catalogadas, pesquisadas para saber quem são, como deter e, no caso, o que pode ser feito para colaborar ou destruir. Isso tudo eles fazem para tentar impedir que a humanidade seja destruída. Claro, né, pode ser só uma mera ficção, né, de histórias, mas são muitos SCPs, cada um conhecido por sua característica diferente e por ter uma capacidade diferente de mexer com a capacidade humana. Então bora aqui falar sobre SCP. Se você ainda não viu os outros, veja lá, sim. Esse daqui também é bastante curioso. Bora lá começar a nos falar sobre o SCP-015. Então bora lá. SCP-015. Nome: Pesadelo de Tubos. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é curioso. A gente vai falar sobre esse daqui. Todos os outros são bastante curiosos, alguns nem tanto, são bastante simples. Esse daqui já é bastante curioso porque ele não é um objeto. Normalmente, boa parte dos SCPs é conjunto de criaturas desconhecidas e objetos. Esse daqui não. Esse daqui se classifica como um local. A sua remoção não é possível. Há uma vigilância completa sobre o local. Ele se encontra no armazém, no local onde eu não posso dizer onde. E a sua característica bastante comum, se você olhar para ele é feito de canos, dutos e caldeiras. E parece bastante local bastante comum. Se não tivesse uma restrição, ele não seria Euclídeo. E é claro, ele é bastante perigoso, sim. Vamos falar aqui sobre como esse SCP caracteriza, né? Vamos falar sobre sua contenção. Ninguém pode se aproximar desse armazém. Vigilância constante e qualquer objeto, desde chão, parede, tudo deve ter pelo menos 2 metros de distância. Por quê? Porque a SCP tenta se aproximar, tenta chegar mais próximo de qualquer pessoa, de qualquer ser. E ele vai se mexer, a anomalia dele é exatamente essa. Se uma pessoa olhar para ele, ele vai crescer. Ele vai tentar se esticar e vai tentar chegar perto de qualquer coisa que esteja próximo, mas principalmente da pessoa que está olhando para ele. Os canos vão crescer, as caldeiras vão crescer, tudo vai crescer, tudo, o máximo possível para chegar perto dessa pessoa. E eu vou falar aqui como a periculosidade desse SCP ele já é estranho por ser isso daí, mas ele consegue ser mais, não só estranho, mais perigoso ainda. Esse SCP, para entrar lá, existe, né, uma pesquisa, embora seja restrito. No máximo tem que entrar 3 pesquisadores lá, no mínimo tem que entrar 3 pessoas lá em conjunto, em equipe. Não pode a pessoa ir sozinha, a pessoa não pode sozinha lá pesquisar. E a restrição é exatamente só para os membros da fundação. E também vamos considerar que o fato de que esse SCP é bastante perigoso, que tem suas restrições daquele ambiente na qual ele se encontra. Primeira delas: não pode levar nenhum material, tipo ferramenta, não pode levar nada elétrico, não pode levar nada desse tipo, porque ele vai tentar se conectar, os dutos e os canos vão tentar se conectar com esse objeto, vai tentar fazer o máximo possível para chegar mais perto desse objeto. E o segundo, não pode ter nenhuma agressividade, hostilidade, não pode haver nada disso naquele local que aquele SCP se encontra. Breno, mas por quê? É bem simples. Esse SCP, ele como posso dizer, ele é ciente, ele é consciente, ele sabe das coisas que estão acontecendo naquele local, afinal de contas ele funciona como um todo. E quando alguém age com hostilidade lá dentro, ele vai saber. Ele pode declarar isso como um ataque a ele próprio, e ele vai começar a explodir canos e vai explodir tudo em sua volta, tudo vai tentar explodir e vai tentar pulverizar a pessoa que está lá. O cano mais próximo que a pessoa estiver, ele vai explodir, vai tentar matar aquela pessoa. E eles declararam que havia canos, desde canos muito novos, aqueles que você olhar e você pensa, esse cano realmente está muito novo, até aqueles canos que são muito antigos, que estão vazando água. Eles estão todos em conjunto lá naquele SCP. E a questão bastante comum
é que ele vai tentar não só crescer, mas vai tentar crescer a mais de 1 metro de distância, vai tentar se conectar o cano mais próximo das profundezas, que esteja mais próximo pelo baixo da terra, então eles ficam constantemente vigiando até onde ele pode se estender. E qual é a anomalia bastante comum desse SCP é que são muitos canos, são muitos canos, muitos dutos e muitas caldeiras que variam desde ossos humanos, pó, aço, madeira, todo tipo de cano vai se moldando. Eles não sabem como eles conseguiram fazer cano de osso, mas está lá, de alguma forma está lá. Todos esses tipos, madeira, cano de madeira, duto, de pó, junto, poeira mesmo, pó junto, formando um cano. E assim meio que essa anomalia que ele faz. Esse local está meio que todas as pessoas estão proibidas de ir naquele local por conta dessa anomalia, né? Ninguém pode entrar lá com hostilidade nem com objeto, já que ele vai não só tentar matar a pessoa que está lá dentro, como também vai tentar pegar esse objeto e também vai tentar matar a pessoa de qualquer forma possível. Eles estão avaliando, eles não podem necessariamente conter ele direito, né? Eles estão olhando até onde ele pode se estender e tentar fazer o máximo possível para que ele não cresça, deixar ele no tamanho que ele é até então. E até lá a entrada de qualquer pessoa naquele recinto é restrita e completamente sigilosa. Ninguém sabe onde esse local fica. Esse local foi fechado por ordens da Fundação SCP. SCP-016. Nome: Vírus Senciente. Classe do objeto: Kitter. Esse daqui é bastante curioso, é um dos poucos Kitters que apareceram agora. Normalmente sempre aparecia bem mais como Euclídeo e Safe, mas esse daqui é Kitter e eu vou mostrar como esse SCP pode ser extremamente perigoso. Para começar, ele é um patógeno. O que é um patógeno? É praticamente como se fosse um vírus. Ele criou-se de forma viral. E ele surgiu num hospedeiro, numa mineração de carvão, que se infeccionou lá junto com o carvão. E os sintomas desse SCP são praticamente como se fossem os sintomas da gripe. Primeiro, ver coceira nos olhos, uma febre estonteante e uma gripe muito forte, dores no corpo bastante comuns. A diferença dele para ebola ou para outras doenças meio que parecidas é que esse SCP ele possui uma característica única. Foi tirado do seu DNA e começou a se espalhar entre os membros da mineração até o pessoal da fundação ir lá tentar remover todo o pessoal e descobrir que era um vírus totalmente diferente. O que acontece é como ele se modifica no corpo da pessoa. Esse SCP deve ser extremamente contido. E eu vou falar como esse SCP realmente é perigoso. Ele habita no corpo da pessoa e a pessoa começa a sangrar por todos os orifícios do corpo, orelha, nariz, boca, tudo. Ele começa a se modificar dentro do corpo da pessoa e fazer o possível para não morrer. Essa é a questão. O que acontece é que esse SCP, ao entrar sob pressão, ao passo da pessoa entrar sob pressão, né, ele começa a modificar o corpo da pessoa. E a questão é que naquele mineração de carvão, né, foi totalmente destruída. Os membros da fundação levaram parte do pessoal que já tinha sido infectado e o paciente zero, ou seja, aquele paciente do SCP-016 foi mandado por uma reserva separada dos outros, por um cativeiro separado. E eles fizeram bastante teste para saber como era a modificação do SCP. A questão é que ele se modificava através do estresse da pessoa. Quando uma pessoa se estressava ao ponto de oferecer risco à própria vida, o SCP modificava o DNA da pessoa, fazendo a pessoa criar formas diferentes e até necessariamente acabar se modificando de forma completa. Ele pode crescer de tamanho e vomitar vários sangues. Nos últimos estágios, a pessoa começa a vomitar muito sangue, ao ponto de não conseguir resistir e acabar morrendo. Esse daí é um dos estágios, né? Depois da febre vinha dores no corpo. Por fim do período de pelo menos 24 horas, a pessoa começa a vomitar sangue e não resiste a um processo de modificação, já que o vírus passa a modificar o corpo da pessoa. E também um dos sintomas é como se fosse um asma, como se fosse uma dor na garganta, uma dor forte, começa a pessoa a vomitar. Por quê? Porque a inalação desse sangue pode vir pelo nariz também. Qualquer forma de entrada desse vírus, ele começa a modificar o corpo constantemente.
E foram feitos testes nesse SCP-Vírus para analisar como era a sua modificação, já que ele modificava a pessoa. Foram feitos testes em vários prisioneiros, pessoas presas, condenadas, na verdade. E nessas 3 áreas, nessas 3 celas na qual os presos estavam, foram inundados de água. Foram inundados de água, totalmente água. O primeiro prisioneiro que teve contato com o vírus na cela que estava inundada começou a crescer guelras no seu pescoço. Ele começou a se modificar e modificar de uma forma bastante diferente para se transformar como se fosse um anfíbio ou um ser aquático. Ele se transformou de uma forma cetáceo e seus órgãos totalmente se modificaram. Mas ele morreu quando a água foi retirada do local. Ele acabou morrendo asfixiado e ele foi cremado sem autópsia. A prisioneira 016-2, ela criou sintomas teratomórficos e ela teve modificações de crescer bastante de tamanho. Ela tentou escapar do local na qual ela estava presa, mas ela acabou morrendo afogada. E tem uma nota da doutora Fan que ela diz o seguinte: mesmos sintomas e 2 respostas diferentes. Interessante, que é a doutora que estava avaliando o caso do SCP-016. O prisioneiro D-016-2 era um engenheiro químico que envenenou sua esposa depois de descobrir sobre o seu adultério. Ele começou a crescer e criar de forma teratomórfica, só que diferente. Ele criou um órgão nele, um órgão separado nele, que era como se fosse uma bolsa que estava no seu abdômen. E essa bolsa começou a absorver a água do local e crescer de tamanho. Ele foi morto depois que a fundação geraram suspeitas sobre ele tentar fugir daquele local. Ele acabou morrendo com um tiro na cabeça dos membros da fundação, já que não era permitido a fuga daquele local, e eles descobriram que havia uma certa química dentro daquela bolsa dele que absorvia a água e fazia ele crescer de tamanho. E o prisioneiro 016 e a prisão do SCP-016 é numa sala 15 metros por 15 metros. Nada pode chegar perto daquele lugar. E os pesquisadores têm que entrar com um traje específico antiquímico e anti-resistência a qualquer vazamento. Né? Nada pode entrar, principalmente o químico que está dentro daquela sala que é 5x5. Nada pode entrar em contato com esse SCP e simplesmente eles estão investigando, mas qualquer forma esse SCP é totalmente letal para o ser humano, está sendo contido pelos membros da fundação. E esse daqui é o SCP-Keter, um dos poucos que apareceram até agora, já que são muitos Keters, mas ainda estou começando de primeiro até o último, então a gente vai continuar aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do SCP. Se você gostar, tem mais vídeos de terror aqui no canal. Obrigado por tudo, valeu e tchau.